No artigo não há nada disso, apenas insinuações, declarou Raskolnikov. De fato, é isso mesmo, concordou Porfírio. Agora percebo como que o senhor deve considerar o crime, mas desculpe a minha insistência. Estou incomodando muito e já tenho remorsos. Mas veja uma coisa, há pouco tranquilizou-me a respeito dos casos de confusão entre as duas categorias, mas agora tornam a me inquietar alguns casos concretos. E se um dia um homem já feito e refeito, ou um rapaz, desse para julgar em Licurgo ou um Maomé, futuro naturalmente, e começasse a eliminar todos os obstáculos que se atravessassem no seu caminho? Que diabo tenho de fazer uma grande viagem, e para uma viagem dessas é preciso dinheiro? Bom, e começasse a se preparar para a viagem, compreende? De súbito, Zameltov deu uma gargalhada no seu canto. Raskolnikov nem sequer ergueu os olhos para ele. Não tem outro remédio senão concordar que, de fato, respondeu muito tranquilo. Pode acontecer casos desses. Especialmente os imbecis e os vaidosos costumam incorrer nesses erros, sobretudo os jovens. Ora, aí vê. E então? Mas ainda que seja assim, disse Raskolnikov sorrindo, a culpa não é minha. É assim e sempre há de ser assim. Aí está aquele, apontou Razumikin, que acaba de dizer que eu autorizo o derramamento de sangue. E então, a sociedade está bem defendida disso mediante as deportações, as prisões, os juízes, os presídios. Para que se afligir? É só correr atrás do ladrão? Bem, e se o apanhamos? É porque o merece. Ao menos o senhor é lógico. Mas e quanto à sua consciência? Que lhe interessa isso? Sim, lhe interessa por humanidade. Quem tem sofre ao reconhecer o seu erro. É essa a sua expiação, sem contar com o presídio. Seja, quanto aos verdadeiramente geniais, exclamou Razumikin franzindo o senho. Mas aqueles aos quais se concede o direito de assassinar não deverão sofrer de maneira nenhuma, inclusive por causa do sangue derramado? Mas por que deverão? Neste campo não há permissão nem proibição. Sofrerão se sentirem piedade pela vítima. O sofrimento e a dor são inerentes a uma ampla consciência e a um coração profundo. Em minha opinião, os homens verdadeiramente grandes devem padecer neste mundo uma grande dor. Acrescentou de repente pensativo, quase num tom diferente do diálogo. Ergueu os olhos, olhou para todos com ar meditativo, sorriu e pegou seu gorro. Sentia-se muito tranquilo em comparação com o que estava há pouco, quando entrou, e não escondia isso. Todos se levantaram. Bem, quer me censure ou não, se aborreça ou não comigo, o certo é que eu não posso me conter, declarou novamente Porfírio Petrovitch. Permita que lhe faça ainda uma pergunta, já o incomodei tanto. Uma única pequena pergunta só para não esquecer. Bom, me diga do que se trata. E Raskolnikov, sério e pálido, parou diante dele na expectativa. Pois fique sabendo, na verdade não sei como vou me exprimir menos desagitadamente. Trata-se de uma ideia demasiado engraçada, psicológica. Pronto, vou lhe dizer. Quando o senhor escreveu esse artigo, com certeza se considerava, ainda que fosse só um pouquinho, um desses seres extraordinários e que dizem alguma coisa nova. Quero dizer, no sentido que o senhor dá a essa frase, não é verdade? É muito provável que sim, respondeu depreciativamente Raskolnikov. Razumikin fez um gesto. Sendo assim, então, o senhor também se julga com direito. No caso de contratempo e dificuldades na vida ou para acelerar o progresso da humanidade, de saltar por cima de todos os obstáculos, como, por exemplo, matar e roubar, e de repente tornou a piscar-lhe o olho esquerdo e a rir de uma maneira imperceptível, exatamente como há um momento. Se eu saltasse por cima dos obstáculos, com certeza não lhe diria, respondeu Raskolnikov com desdém provocante e altivo. É claro que não. Eu apenas perguntei com o objetivo de compreender melhor seu artigo no sentido pura e exclusivamente literário. Oh, como tudo isso é palpável e claro, pensou Raskolnikov com repugnância. Permita que lhe esclareça, replicou secamente, que eu não me tenho por nenhum Maomé nem Napoleão, nem por nenhuma dessas personagens, e por isso não podia, não sendo nenhuma delas, lhe dar uma explicação satisfatória da maneira como me conduziria. Ora, quem é que agora entre nós aqui na Rússia não se considera um Napoleão? Disse Porfírio com uma terrível familiaridade. Até na entonação da sua voz havia dessa vez qualquer coisa de especialmente claro. Não terá sido algum futuro Napoleão que na semana passada matou a nossa Aliona Ivanovna a machadada? Lançou inesperadamente Zameltov do seu canto. Raskolnikov ficou calado e fixou um olhar atento, firme em Porfírio. Razumikin franziu lugubremente as sobrancelhas. A um momento já começava a suspeitar de alguma coisa. Olhou amuado à sua volta. Decorreu um minuto de desconfiado silêncio. Raskolnikov deu meia volta para se retirar. Já vai embora? Perguntou afetuosamente Porfírio, estendendo-lhe a mão com extraordinária amabilidade. Estou muito contente por tê-lo conhecido. E quanto ao seu pedido, não se preocupe, mas escreva da maneira que lhe indiquei, e o melhor será vir pessoalmente me entregar a petição. Um dia destes, pode ser amanhã mesmo. Eu estarei aqui sem falta aí pelas 11, e trataremos de tudo. O senhor, como um dos que ultimamente estiveram lá, talvez pudesse nos dizer alguma coisa, acrescentou com um ar muito bonachão. Deseja me interrogar oficialmente com todas as formalidades de praxe? Perguntou-lhe Raskolnikov com rudeza. Para quê? Até agora não foi preciso. O senhor não compreendeu bem. Eu não quero perder a ocasião, e já falei com todos os clientes, de alguns dos quais obtive informações, e o senhor, como é o último, olhe, a propósito, exclamou subitamente alvoroçado por qualquer coisa.
A propósito, agora me lembro de uma coisa. Veja como eu sou, disse voltando-se para Razumikin. Ontem tu encheste os ouvidos por causa desse Nikolatka. Bem, pois eu também sei, estou informado, disse encarando Raskolnikov, que o pobre rapaz é inocente, mas que se há de fazer? Também foi preciso dar um susto em Mítica. Tudo se reduz a isto. Quando subi a escada naquele momento, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Esteve ali às 8? Às 8, respondeu Raskolnikov, sentindo desagradavelmente nesse mesmo instante que não podia ter dito isso. E quando subiu a escada às 8, não viu no segundo andar, naquele que está aberto, lembra-se? Uns operários, ou ao menos um deles, estavam pintando, não reparou? Isso é muito importante para eles, importantíssimo. Pintores de parede? Não, não vi nenhum, respondeu Raskolnikov lentamente, como se fizesse esforço para se lembrar, enquanto todo o seu ser ficava numa tensão e palpitava na ânsia de descobrir o mais depressa possível que se resumia a armadilha e não cair nela. Não, não os vi, nem também reparei que havia algum andar aberto. Mas, olha, no quarto andar, já tinha percebido qual era a armadilha e rejubilava com seu triunfo. Lembro-me bem de que um funcionário saiu do quarto, em frente ao de Aliona Ivanovna. Estou me lembrando muito bem. Uns soldados transportavam um divã e me obrigaram a me encostar à parede, mas pintores não me lembro de ter visto nenhum. Não, nem havia nenhum andar aberto, que eu me lembre, não havia. Mas o que estás dizendo? Exclamou de repente Razumikin, como se puxasse pela memória e reconsiderasse. Se os pintores estiveram trabalhando lá no dia do crime, e ele esteve 3 dias antes, por que perguntas isso? Ah, fiz confusão, disse Porfírio, dando uma palmada na testa. Raios me partam, ainda hei de acabar louco por causa desse processo. Exclamou dirigindo-se a Raskolnikov com ar de desculpa. É que, repare, seria tão importante para mim comprovar se alguém os viu às 8 no andar, que pensei se o senhor não poderia me dizer alguma coisa a esse, mas que grande confusão. É preciso ter mais atenção, observou Razumikin mal-humorado. As últimas palavras já foram ditas no vestíbulo. Porfírio Pietrivitch acompanhou-os até a porta com muita amabilidade. Os dois saíram amuados e desgostosos e durante algum tempo não disseram uma palavra. Raskolnikov lançou um profundo suspiro. Capítulo 6. Não acredito, não posso acreditar, repetia Razumikin preocupado, esforçando-se com toda a energia por refutar os argumentos de Raskolnikov. Iam chegando à pensão de Bakaleyev, onde estavam instalados a Pulquera Alexandrovna e Dunia. Há bastante tempo que já os esperavam. Razumikin parava a cada momento durante o caminho no calor da discussão, perturbado e comovido pelo fato de ser a primeira vez que ambos falavam daquilo com toda clareza. Então não acreditas, acrescentou Raskolnikov com um sorrisinho frio e indiferente. Como de costume, tu não reparaste em nada, mas eu pesei cada uma das suas palavras. Tu és meticuloso e por isso é que as pesava. De fato, concordo que o tom de Porfírio era bastante estranho, sobretudo esse pule de Zamiotov. Tens razão, parecia que havia algo subentendido. Mas por quê? Por quê? Devia ter passado a noite pensando nisso. Pelo contrário, se eles tivessem essa estúpida ideia, então procurariam dissimulá-la com todas as suas forças e esconder o seu jogo para te apanharem depois, mas isso agora é absurdo e imprudente. Se eles dispusessem de fatos, isto é, de fatos positivos, ou as suas suspeitas tivessem o menor fundamento, nesse caso se esforçariam efetivamente por esconder o seu jogo na esperança de tirarem depois maiores proveitos, embora no fim das contas já tenha havido tempo para fazer uma busca. Mas, como eles não contam com um fato, nenhum só, e têm apenas miragens, tudo é ambíguo e só tem uma ideia vaga, por isso procura me apanhar descaradamente numa contradição. Pode ser que ele mesmo esteja furioso ao ver que não há provas e se deixe levar pelo despeito. Pode ser também que tenha alguma intenção, pelo visto é um homem esperto. Talvez queira me meter medo, me deixar suspeitar de que sabe. Eis aí a psicologia dele, meu amigo. Mas no fim de contas é uma bobagem falar disso, deixa-o. E além disso é ofensivo. Ofensivo, eu te compreendo. Mas já que estamos falando com toda franqueza, o que mais me agrada é que finalmente falamos disso com clareza. E eu te digo com toda franqueza que há algum tempo que eu já venho notando essa ideia. Durante todo esse tempo, naturalmente, somente de maneira quase imperceptível, como uma insinuação, mas por que mesmo como insinuação apenas? Como é que tem esse atrevimento? Onde é que eles a fundamentam? Se tu soubesses como fico furioso, só porque um pobre estudante angustiado pela miséria e pela hipocondria, às vésperas de uma cruel enfermidade, talvez já com um princípio de febre, repara bem, irritável com o seu amor próprio e imbuído da apreciação de si próprio, e depois de passar 7 meses no buraco sem ver ninguém, com um traje esfarrapado e umas botas sem solas, comparece perante os policiais e suporta seus vexames e de repente lhe metem pelos olhos uma suspeita inesperada, uma promissória protestada do conselheiro da corte, Tchebarov, e tudo isso junto com o cheiro da pintura fresca, uma temperatura de 30 graus, uma atmosfera viciada com muita gente e a história de um crime ocorrido no dia anterior, e tudo isso com a barriga vazia. Como é que uma pessoa não iria desmaiar? E é só nisso que eles se fundamentam? Vão para o diabo que os carregue. Eu compreendo que isso seja desagradável, mas no teu lugar, Ródica, eu me poria a rir diante deles na sua cara, ou ainda melhor, cuspiria na cara de todos, e não contente com isso, escarraria bem na cara deles, pois assim é que se deve tratá-los, e pronto, tudo se acabaria. Cospe neles, tem coragem, é vergonhoso.
Nisso ele tem razão, pensou Raskolnikov. Cuspir é fácil de dizer, e amanhã outra vez interrogatório, exclamou com veemência. Será preciso que eu dê uma explicação para eles? Já me custa ter me rebaixado perante Zameltov na outra noite na taberna. O diabo que os carregue. Eu mesmo irei procurar Porfiri. Falarei com ele como a um parente, não te preocupes. Ficarei sabendo tudo. Quanto a Zameltov... Até que enfim adivinhou, pensou Raskolnikov. Espera, exclamou Razumikin, segurando-o de repente por um ombro. Para, tu estás delirando. Já reconsiderarei. Tu estás delirando. Ora, vejamos, onde é que está essa armadilha? Tu dizes que a pergunta a respeito dos trabalhadores era uma armadilha. Pensa, se tu tivesse feito aquilo, irias dizer que tinhas visto que estavam pintando um andar. E os pintores? Pelo contrário, não terias visto nada, ainda que tivesse visto eles. Quem é que faz declarações contra si mesmo? Se fosse eu que tivesse feito a coisa, teria infalivelmente dito que sim, que tinha visto que estava pintando o quarto dos trabalhadores. Respondeu Raskolnikov de má vontade com visível repugnância. Mas por que farias declarações contra ti próprio? Porque somente os camponeses e os mais inexperientes novatos, mentem descarada e teimosamente nos interrogatórios. Em compensação, qualquer homem que tenha um pouco de inteligência, de prática, se esforçará o máximo possível para admitir todos os fatos exteriores que são impossíveis de negar. Simplesmente irá atribuí-los a outras causas, apontará alguma nota especial e inesperada que lhes dê outro significado e mostre outra luz. Porfírio podia contar que eu iria responder-lhe assim e dizer-lhe, sem dúvida alguma, o que tivesse visto por causa da verossimilhança, ainda que introduzisse também algum detalhe à guisa de explicação. Mas ele teria te dito depois que 2 dias antes os pintores não podiam estar ali e, portanto, não tinhas outro remédio senão teres estado ali no dia do crime, às 8. Teria te apanhado com uma ninharia. Mas contaria também com o fato de que eu não teria tempo de parar para refletir que me apressaria a responder de maneira mais verossímil e esqueceria o detalhe de que os operários não podiam ter estado ali 2 dias antes. Mas como iria esquecer isso? É facílimo. É com essas coisas insignificantes que se apanha mais facilmente os indivíduos mais espertos. Quanto mais astuto é o indivíduo, menos receia que vão apanhá-lo com essas bagatelas. É exatamente um homem mais esperto que é apanhado com a coisa mais simples. Porfírio nem de longe é tão tolo como tu imaginas. Neste caso é um malandro. Raskolnikov não pôde deixar de rir. Naquele momento pareceram-lhe estranhos o deleite ou o gosto com que expusera a explicação anterior, tanto mais que tinham conduzido o diálogo até ali, com notória aversão somente a atenção ao fim proposto por ser indispensável. Será que eu vou começar a gostar dessas questões? Disse para consigo. Mas quase nesse mesmo momento foi assaltado por uma súbita inquietação, pois lhe ocorrera uma ideia inesperada e assustadora, e a sua inquietação crescia cada vez mais. Estavam quase à entrada da pensão Bakaliev. Entra sozinho, disse-lhe de repente Raskolnikov. Eu já venho. Mas onde vais? Mas aonde vais, se já estamos aqui? Não tenho outro remédio, é um assunto. Dentro de meia hora estarei de volta. Diz isso a elas. Faz como quiseres, mas eu vou atrás de ti. Mas por que insistes em me incomodar? Exclamou ele com amarga irritação, com uma tal desolação no olhar que Razumikin deixou cair os braços. Permaneceu ainda uns momentos na entrada e viu tristemente como o outro se dirigia rápido para sua arruela. Por fim, rangendo os dentes e cerrando os punhos, jurando a si próprio que naquele mesmo dia haveria de espremer Porfírio com um limão, subiu até o quarto para tranquilizar Pulcheria Alexandrovna, que já estava assustada com a sua longa ausência. Quando chegou em casa, Raskolnikov estava com a testa banhada e suor e respirava com dificuldade. Subiu as escadas com toda a pressa, entrou no quarto que estava aberto e correu imediatamente o fecho. Depois, assustado e como louco, foi direto a um canto, àquele buraco por baixo do papel da parede onde guardava os objetos, meteu nele a mão e ficou um momento explorando todas as fissuras e todas as dobras do papel. Como não encontrou nada, levantou-se e deu um suspiro fundo. Quando a um momento chegaram ao pátio de Bakaliev, ocorreu-lhe de repente que algum objeto, alguma pequena corrente, algum botão, até um papel em que estavam embrulhados com a correspondente nota do punho e letra da velha, podia ter resvalado e caído em alguma brecha e depois podia surgir diante dele como uma prova inesperada e irrefutável. Estava como que afundado numa meditação e um sorriso estranho, humilde e quase inconsciente vagueava sobre os seus lábios. As ideias se confundiam. Meditativo, atravessou a porta da rua. Olhem, aqui está, gritou uma voz forte e ele ergueu a cabeça. O porteiro estava parado diante do seu cubículo e apontava para um indivíduo que lhe era desconhecido, baixinho, com uma cara de operário, que vestia uma espécie de bata com colete e que de longe se parecia muito com uma mulher. A cabeça coberta por um gorro sebento pendia para baixo e ele parecia corcunda. A sua cara decrépita e enrugada indicava mais de 50 anos. Os olhos pequeninos e encovados tinham um ar agastado, severo e descontente. Que há? Perguntou Raskolnikov, aproximando-se do porteiro. O operário olhou de soslaio e ficou a mirá-lo de alto a baixo sem pressa, depois que deu meia volta devagarinho e sem dizer uma palavra, saiu do pátio da casa para a rua. Mas de que se tratava? Perguntou Raskolnikov. É que esse indivíduo veio perguntar se morava aqui um estudante com seu nome e sobrenome e com quem vivia. Foi nesse momento que o senhor apareceu, eu o indiquei e ele se foi, mais nada. O porteiro também estava um pouco hesitante, embora a sua perplexidade tivesse durado pouco, porque depois de ter pensado no que aconteceu mais uns momentos, deu meia volta e entrou outra vez no seu cubículo. Raskolnikov
Pôs-se a andar atrás do operário e viu imediatamente que ele atravessava para outra calçada com o mesmo andar compassado e lento de antes, os olhos fixos no chão e como se pensasse em alguma coisa. Não tardou a alcançá-lo, mas foi seguindo-o durante algum tempo, até que finalmente emparelhou com ele e olhou-o de soslaio no rosto. O outro percebeu, lançou-lhe um olhar rápido, mas tornou imediatamente a fixar os olhos no chão e assim andaram durante 1 minuto um ao lado do outro e sem dizer uma palavra. O senhor perguntou por mim ao porteiro? Disse finalmente Raskolnikov, mas em voz não muito alta. O homem não respondeu, sequer olhou para ele. Continuaram outra vez em silêncio. Então o senhor vai perguntar por mim e agora se cala? Que significa isto? E a voz de Raskolnikov era entrecortada, poderia-se dizer que as palavras não queriam sair da sua boca. Dessa vez o homem ergueu os olhos e fixou em Raskolnikov o olhar mais sombrio e colérico. Assassino! Exclamou de repente numa voz calma, mas clara e distinta. Raskolnikov ia andando ao seu lado. Suas pernas fraquejaram de repente, terrivelmente, um arrepio correu pelas suas costas e pareceu-lhe que o coração ia parar num instante, como se o tivesse arrancado do seu lugar. Caminharam assim uns 100 passos, um junto do outro, e outra vez em silêncio. O homem não olhava para ele. Mas por que o senhor diz que quem é o assassino? Murmurou Raskolnikov numa voz quase imperceptível. O assassino és tu. Disse o outro numa voz ainda mais clara e enérgica, e com um certo sorrisinho de ódio triunfante, tornou a olhar para o pálido rosto de Raskolnikov e para os seus olhos agonizantes. Chegaram ambos ao mesmo tempo a uma encruzilhada. O homem entrou pela rua da esquerda e não voltou os olhos. Raskolnikov ficou parado no seu lugar e seguiu durante muito tempo com o olhar. E viu como o outro, depois de ter andado uns 50 passos, deu meia volta e ficou olhando para ele, que continuava ainda imóvel no mesmo lugar. Teria sido impossível distingui-lo bem, mas a Raskolnikov pareceu que o outro sorria também, dessa vez com um sorriso de ódio frio e de triunfo. Com passos lentos e inseguros, de joelhos trêmulos e tremendo todo de espanto, Raskolnikov fez meia volta e dirigiu-se para o seu buraco. Tirou o gorro, colocou-o sobre a mesa e durante 10 minutos permaneceu de pé imóvel. Depois, sem força, se deitou sobre o divã e, como um doente, se estendeu sobre ele com um fraco gemido. Seus olhos se fecharam. Devia ter ficado assim, deitado uma meia hora. Não pensava em nada. Vinham-lhe apenas fragmentos de ideias, visões sem ordem nem coerência. Caras de pessoas que tinham visto quando criança ou encontraram em algum lugar apenas uma vez e que nunca recordaram. O campanário da igreja de V, o bilhar de certa taberna e o certo oficial junto do bilhar, cheiro de tabaco de alguma loja de venda e varejo, de venda a varejo, num saguão, a escada negra de algum estabelecimento de bebidas completamente às escuras, toda manchada de águas sujas e semeada de cascas de ovos, enquanto ao longe se ouvia o badalar dos sinos dominicais. Os objetos mudavam e se sucediam no torvelinho. Alguns eram agradáveis e tentou se agarrar a eles, mas eles se extinguiam e, de maneira geral, qualquer coisa o oprimia por dentro, embora não muito. Às vezes até se sentia bem, um ligeiro tremor não o deixava e até essa sensação se tornava agradável. Ouviu os passos apressados de Razumikin e a sua voz. Fechou os olhos e fingiu que dormia. Razumikin entreabriu a porta e permaneceu uns momentos ali indeciso. Depois entrou devagarinho no quarto e se aproximou do divã com muito cuidado. Ouviu-se um murmúrio de Nastácia. Não o acordes, deixe-o dormir, comerá depois. Tens razão, respondeu Razumikin. Saíram ambos com muito cuidado e fecharam a porta. Decorreu outra meia hora. Raskolnikov abriu os olhos e se deixou cair outra vez sobre o divã, segurando a cabeça por trás com as duas mãos. Quem seria? Quem seria esse homem saído do nada? Onde estava e o que viu? Viu tudo, disso não há dúvida. Mas onde é que estava e de onde é que olhava? E por que só agora é que surgiu de debaixo da terra? E o que ele podia ter visto? Por acaso era possível ver alguma coisa? Continuou Raskolnikov tiritando e estremecendo. E o estojo que Nikolai encontrou atrás da porta, seria possível isso? E as provas? Basta nos esquecermos de uma significância. E a prova se transforma numa pirâmide egípcia. Nem uma mosca voando podia ter visto. Deve ser isto. E sentiu de repente com aborrecimento que desfalecia, mas apenas fisicamente. Eu devia saber, pensou com um sorriso amargo. E como me atrevi, sabendo como sou, pressentindo-me, abrandi a machadinha a derramar o sangue? Eu tinha a obrigação de saber antecipadamente. Mas eu já sabia de antemão, balbuciou, desolado. Por um momento ficou imóvel perante certa ideia. Não, esses indivíduos não são feitos dessa massa. O verdadeiro dominador, ao qual tudo é permitido, bombardeia Toulon, assola Paris, esquece o seu exército no Egito, aniquila 500 mil de soldados na retirada de Moscou e livra-se de dificuldades com o aforismo em Vilna. Com o aforismo em Vilna. E, no entanto, depois de morto, levantam-lhe estátuas. Ao que parece, tudo lhe era permitido. Não, esses seres, pelo visto, não são feitos de carne e osso, mas de bronze. Vilna, referência à frase proferida por Napoleão em Vilna, na Rússia. Entre o grandioso e o ridículo há apenas um detalhe. De súbito, uma ideia insignificante quase o fez sorrir. Napoleão, as pirâmides, Waterloo e uma imunda e estúpida viúva de assessor, uma velhinha, uma usurária, com um cofre vermelho debaixo da cama. Como fazer tragar isto, mesmo ao Porfírio Petrovitch? Como podiam tragá-lo? Até a estética o impedia. Um autêntico Napoleão se meteria debaixo da cama de uma velhota? Ora, fora daqui, porcalhão. Havia momentos em que parecia delirar, caía num estado de espírito febrilmente triunfal. Isso da velha é um absurdo, pensava com veemência de vez em quando. Isso da velha é um erro, não pode se tratar dela.
ela. A velha estava simplesmente doente. Eu não queria mais nada senão passar o mais depressa possível por cima do obstáculo. Eu não matei nenhuma pessoa humana. Apenas matei um princípio. Um princípio foi o que eu matei. Mas saltar o obstáculo, não saltei. Fiquei do lado de cá. Não soube fazer mais nada senão matar. E nem sequer isso soube fazer, ao que parece, um princípio, porque há pouco esse imbecil do Razumi que recriminava os socialistas são pessoas que gostam do trabalho e são comerciantes, ocupam-se da felicidade universal. Não, para mim só dão uma vida, e não terei outra. Ou eu não quero esperar pela felicidade universal. Eu quero viver. Senão, mais vale não viver. O quê? Eu não queria passar em frente de uma mãe famélica, apertando na mão meu único rublo à espera da felicidade universal. Acarretarei, que diabo, uma pedra para a felicidade universal, e assim gozarei a paz do coração. Ah, por que se esqueceram de mim? Repare que só tenho uma vida e quero vivê-la. Ah, eu sou um piolho estético e nada mais, acrescentou, começando de repente a rir como um demente. Sim, eu sou de fato um piolho, continuou apoderando-se com uma alegria maliciosa dessa ideia, esquadrinhando-a, jogando e divertindo-se com ela. Em primeiro lugar, só pelo fato de estar discorrendo agora a propósito disso, de que era um piolho. E em segundo, porque durante um mês inteiro andei incomodando a providência, que é infinitamente boa, tomando-a por testemunho de que eu não urdia tramas nem planos para meu proveito, que diabo, mas apenas com os olhos num fim magnífico e simpático. Além disso, em terceiro lugar, porque com a maior justiça possível me propus manter uns certos limites. De todos os piolhos escolhi o menos útil, e quando o matei, apenas tomei dele exatamente aquilo de que eu precisava para dar o primeiro passo, nem mais nem menos. O resto iria parar no mosteiro conforme o seu testemunho. Depois, porque sou realmente um piolho, acrescentou rangendo os dentes. Porque talvez eu mesmo seja um piolho ainda mais repugnante e indigno do que o piolho assassinado, e já de antemão tinha o pressentimento de que havia de dizer a mim próprio tudo isso depois de ter assassinado. Mas há alguma coisa que possa se comparar com este horror? Vulgaridade, baixeza, e como eu compreendo o profeta, com a sua espada a cavalo, e Alá que o manda, e inclina-se à trêmula criatura, e livra-te de desejar, porque isso não é da tua conta. Por nada deste mundo perdoarei a velhota. Tinha os cabelos encharcados em suor, os lábios trêmulos e secos, o olhar fixo apontando para o teto. Minha mãe e minha irmã, como amei vocês, porque lhes odeio agora, sim, odeio-as, com um ódio físico, não posso suportá-las ao meu lado. Há pouco me aproximei e beijei minha mãe e me recordo, abraçá-la e pensar que se ela soubesse, e se eu lhe tivesse dito tudo nesta altura, seria muito próprio de mim, ela deve ser como eu, acrescentou pensando com esforço como se lutasse contra o delírio que ia se apoderando dele. E que ódio eu tenho agora da velhota, creio que se ela ressuscitasse eu voltaria a matá-la, pobre Lisavieta, porque ela apareceu ali, mas é estranho que eu me lembre tão pouco dela, como se não a tivesse assassinado, Lisavieta, Sônia, pobres e ingênuas com os olhinhos tão doces, simpáticas, por que não choram? Por que não se queixam? Dão tudo, tem olhar manso e doce, Sônia, doce Sônia. Perdeu os sentidos, pareceu-lhe estranho não compreender como é que conseguiria chegar à rua. A tarde ia já avançada. As sombras adensavam-se, a lua cheia resplandecia cada vez mais radiante, mas no ambiente havia uma espécie de incandescência, isso mesmo, sufocante. As pessoas andavam em grupos pelas ruas. Operários e homens atarefados voltavam para suas casas. Outros passeavam, cheirava a cal, a pó, a água estagnada. Raskolnikov, triste e pensativo, lembrava-se muito bem que saíra de casa com alguma intenção, que tinha de fazer alguma coisa rápido, só que tinha se esquecido. De repente, parou e viu que do outro lado da rua, na calçada, um homem estava parado e fazia sinais com a mão. Dirigiu-se para ele, atravessando a rua, mas de repente o indivíduo deu meia volta e se afastou, como se não tivesse dado por nada, de cabeça baixa, sem voltar os olhos e sem dar o menor sinal de tê-lo chamado. Mas, vamos lá, o senhor não me chamou? Pensou Raskolnikov, no entanto lançou-se no seu encalço. Tem que parar por aqui, pessoal, tem alguém me chamando aqui no WhatsApp. Ainda não tinha dado 10 passos quando de repente o reconheceu e ficou assustado. Era o mesmo operário de antes, com a mesma bata e a mesma corcunda. Raskolnikov seguia-o à distância, seu coração pulsava. Chegaram a uma ruela, um homem não se voltou. Pode ser que não tenha percebido que eu estou atrás dele, pensava Raskolnikov. O homem atravessou o portão. Tem que parar por aqui. Muito obrigado a todos, até a próxima e falou.